antes desses dois episódios que, como você colocou, podem pesar negativamente para a imagem do governo Lula, saiu a pesquisa Genial Quest, a quarta rodada da pesquisa Genial Quest, e que mostra o presidente Lula sendo ali, tendo uma boa avaliação por 60% dos eleitores. Esse é o maior índice desde o início da série. A gente está vendo aí o gráfico e esse resultado representa uma alta de 9 pontos na comparação com abril. Né? Você está vendo aqui, era 56, foi para 60, era 51, né, em abril, aí em junho foi para 56 e agora 60%. Esse azulzinho é aprovação. Desaprovação, o vermelho, era 28 em fevereiro, foi para 42 na pior avaliação que Lula já recebeu desde o início, em abril, e aí caiu um pouquinho e agora caiu mais um pouco. A desaprovação, 35%. Informação importante, região sul, onde o petista perdeu para Bolsonaro no segundo turno das eleições, a aprovação ao presidente deu um salto de 11 pontos. Aqui a gente tem por região do país. Deu um salto de 11 pontos em 2 meses e agora está com 59% de aprovação. O melhor desempenho de Lula continua sendo na região Nordeste, como a gente vê aqui com 72%, segundo essa pesquisa Quest. E aí no Sudeste, 55%, menos inclusive do que no Sul, né? E Centro-Oeste, 52%, também menos do que o Sul. Bom, Felipe Nunes já está conosco, cientista político, diretor da Quest, para conversar conosco, trazer mais detalhes e os bastidores dessa pesquisa. Olá, Felipe, bom dia. Tá desligado aí da seu som, Felipe. Bom, liga aí pra gente. Bom dia, Fabiola. Prazer estar aqui com você e com o Josias. Esqueci de ligar o meu microfone, olha que absurdo. Imagina, tranquilo. Ó, o que puxou essa avaliação positiva de Lula foi realmente o sul do país, é isso, Felipe Nunes? Por que esse sul do país começa agora a aprovar Lula? Acho que a notícia mais interessante dessa pesquisa é de onde vem a melhora na aprovação do governo. A gente viu até aqui, essa é a quarta rodada, Fabiola, a gente viu até aqui que o governo Lula conseguia manter a sua base unificada, a base que o elegeu na eleição passada, contente, né, com os programas direcionados a essa base. Nós estamos falando de quê? Aumento de salário mínimo, aumento de Bolsa Família, isenção de imposto de renda para faixas de renda mais baixa, ou seja, era a volta do Minha Casa Minha Vida, todas políticas voltadas para a base lulista, muito concentrada, obviamente, na região Nordeste, que é onde o governo continua tendo uma aprovação alta. O que mudou nesses últimos 2 meses é que o governo conseguiu abrir espaço num pedaço do eleitorado que votou no Bolsonaro. Ele já vinha fazendo isso, né? A gente observou na última pesquisa um aumento do eleitorado bolsonarista aprovando o governo, né? E agora esse percentual aumentou mais. E aumentou significativamente no Sul, embora também tenha crescido um pouco no Sudeste. Isso vem de quê, Fabiola? Isso está associado a quais fatores? Primeiro, um aumento na percepção sobre a economia. Quando a gente pergunta para as pessoas, olhando para o retrovisor, nos últimos 12 meses, a economia melhorou ou piorou? Mais gente está dizendo que melhorou. E 2, um otimismo sobre o futuro. Mais gente está dizendo que a economia vai melhorar mais. Ou seja, a economia é um dos fatores que explica esse resultado. Mas tem um outro que é muito sensível e que eu queria chamar a atenção. A gente perguntou nessa pesquisa sobre os programas criados e apresentados pelo governo Lula. E o que a gente descobriu? Que o Plano Safra, que obviamente atinge diretamente essa população que não votou em Lula, mas que tem uma vinculação com o agrário, né, com o agronegócio, o Plano Safra é muito bem avaliado e foi muito bem recebido pelo eleitorado, principalmente da região sul, e isso ajudou o governo a ampliar essa vantagem que ele já tinha, né, já estava bem aprovado, mas agora chegando a esse patamar de 60%. E aí, Fabiola, para terminar, só um detalhe, né, para não parecer que a gente aqui tá... A gente viu ontem um dia muito difícil para o governo, uma bateção de cabeça em vários quesitos e sentidos. Essa pesquisa foi feita até a segunda-feira à noite. Então, quer dizer, a gente não pegou essa confusão do dia, né, o apagão, a discussão do Lira com o Haddad e tal. Então, só para deixar marcado,
Claro, isso pode, obviamente, mudar esse cenário, mas até segunda, quando a gente captou esse resultado, o cenário era bem positivo para o governo. Antes de eu passar a palavra para o Josias, até eu queria entender uma diferença de números, né? Porque até na nossa manchete aqui, na página do UOL, a gente fala da aprovação de Lula em 42, né? E aí eu falei aqui 60. A avaliação geral do governo Lula está em 42%, a aprovação 60%. Qual é a diferença dessa pergunta? Porque o índice aí, a diferença é muito grande, né? Então, quer dizer, Lula é aprovado por 60% dos entrevistados ou por 42% dos entrevistados? Ô, Fabíola, eu te agradeço muito por estar me fazendo essa pergunta, porque eu tenho visto essa confusão acontecer em vários lugares e é importante, né? Assim, tecnicamente falando, até como professor que sou, fazer essa diferenciação. Na metodologia de survey, que são as pesquisas de opinião que nós fazemos, existe uma diferença entre avaliação de governo, que é uma pergunta feita com 5 itens. A gente pergunta, na sua avaliação, o governo está ótimo, bom, regular, ruim ou está péssimo? Essa escala, que é uma escala de Likert, como a gente chama, ela dá mais gradação para o eleitorado, ou seja, é onde a gente vê o grau, né, de avaliação das pessoas com o governo. A pergunta de aprovação é uma pergunta dicotômica. Você aprova ou desaprova o governo? E o que a gente descobre, Fabíola? A gente descobre que, claro, o eleitor que diz que o governo está ótimo e bom, esses 42% que você citou, eles necessariamente aprovam o governo. A correlação entre desses dois itens é quase 100%. Mas a gente também descobre que tem um percentual do eleitor que diz regular, mas que, na verdade, quando tem que escolher, aprova o governo. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque o Brasil vive uma eleição de primeiro e segundo turno. Então, no primeiro turno, os resultados se aproximam mais da avaliação de governo. No segundo turno, os resultados se aproximam mais, claro, do resultado de aprovação do governo, e é por isso que a gente faz essa diferenciação. Interessante isso, ó. Então, só para a gente corrigir, tá aqui, ó, avaliação geral do governo Lula. 42% consideram positivo, 29% regular e 24% negativo. A avaliação do governo Lula, aí tá aqui, ó, avaliação do governo Lula, né? Aprovação do governo Lula, aprovação do governo Lula, eu falei avaliação, aprovação do trabalho que o presidente está fazendo. Aí no foco do presidente, 60% aprova o trabalho do presidente Lula. Tá certo isso, Felipe? Muito bem, dona Fabíola. Parabéns, é exatamente isso.